Vamos preparar uma receita de pão integral 5 grãos. Esse pão é uma delícia, pessoal. Quem está de dieta vai amar essa ideia. É um pão com farinha integral, com diversos tipos de sementes. Tenho certeza que você em casa vai fazer a receita e vai aprovar. Vamos aos ingredientes? 1 kg de farinha integral, 20 gramas de fermento biológico, 50 gramas de açúcar mascavo, 1 ovo, 50 gramas de manteiga sem sal, 20 gramas de sal, 2 colheres de sopa de linhaça dourada, 2 colheres de sopa de gergelim branco, 2 colheres de sopa de gergelim preto, 2 colheres de sopa de semente de girassol, 3 colheres de sopa de chia, 1 colher de sopa de amaranto, 500 ml de água morna. Aqui nós temos uma mistura de todos os grãos para enfeitar o nosso pão. Nós temos aqui 1 kg de farinha integral. Vamos adicionar 20 gramas de fermento biológico seco. Sempre bom a gente dar aquela misturadinha no fermento com a farinha, para ele já ir se preparando. Vamos acrescentar agora 50 gramas de açúcar mascavo. 1 colher de sopa de amaranto. 2 colheres de linhaça, 2 colheres de gergelim branco, 2 colheres de gergelim preto, 3 colheres de chia, 2 colheres de semente de girassol, 20 gramas de sal e vamos misturar os ingredientes secos. Bom, gente, agora é o momento que a gente começa a utilizar as mãos, tá? Nós vamos acrescentar 1 ovo inteiro, vamos acrescentar a margarina e aos poucos nós vamos acrescentando a água. De acordo com a necessidade, a gente vai sentindo a massa. Eu já vou colocar mais ou menos a metade para iniciar o processo, tá? Então, a manteiga ela estava em temperatura ambiente, então eu consigo praticamente derreter ela aqui na água que é morna. E assim eu vou formando a massa. Vou amassando, vou juntando, vou colocando mais água. Nós separamos 500 ml de água morna, mas a gente pode utilizar até 600. Nós vamos ir percebendo qual é a necessidade. Essa massa é uma massa que ela tem que desgrudar da mão, é uma massa de pão mesmo, então ela não vai poder ficar muito mole. Por isso é importante que a gente vá colocando a água aos poucos, para a gente ir sentindo como que essa massa está ficando. A gente vai sentindo a textura da massa e aí vai colocando água de acordo com a necessidade, tá? Por enquanto eu não vou colocar mais, vou ir tentando homogeneizar ela. A gente ainda tem bastante farinha, provavelmente a gente vai usar mais água, mas a gente vai colocando aos poucos, tá? É assim mesmo. A gente vai mexendo com a mão, vai apertando, para a gente ir sentindo a textura da massa e percebendo em que momento a gente vai precisar colocar mais água. A gente percebe que ela já está bem seca novamente. Provavelmente eu não vou conseguir unir muito mais se eu não colocar água. Então eu vou colocando água aos pouquinhos. Agora é sempre importante colocar bem de pouquinho, tá? Para não passar, para que não haja necessidade de eu mexer na minha receita e colocar mais farinha. Então, vai ser a água que eu vou ir controlando.
Bom, aqui já dá pra gente perceber que a massa já está completamente homogeneizada, né? Todos os ingredientes já estão bem misturados. Fizemos isso, misturamos por completo, a gente percebe que não tem mais farinha seca, a massa está completamente misturada, então eu já posso deixar essa minha massa descansar. Eu vou cobrir ela e vou deixar ela descansar por aproximadamente 20 a 30 minutos. Depois eu vou perceber a questão do crescimento. Vou cobrir com plástico. Essa parte é muito importante, eu preciso cobrir. E vou deixar ela crescer, ok? Nossa massa já descansou por aproximadamente 20 minutos e agora nós vamos sovar a massa para que ela fique bem lisinha. Vocês perceberam que ela é uma massa que tem sementes, que é uma massa que fica um pouco mais porosa, digamos assim. Então nós vamos agora sovar para que essa massa fique um pouco mais lisa. Vamos lá, eu vou usar minha bancada que já foi higienizada, vou colocar um pouquinho de farinha e vamos trazer a massa para a gente dar aquela sovada, para que ela fique uma massa bem bonita. Quanto mais sovada, mais bonita a massa vai ficar. Quem tem cilindro em casa pode utilizar o cilindro, tá? Ela fica realmente bem bacana. Aqui ela vai ficar com uma aparência um pouco mais artesanal, né? Os pães eles não vão ficar completamente lisinhos, porque a gente está fazendo à mão. E a proposta é justamente essa, né? É fazer realmente de uma forma que a gente possa fazer na nossa casa sem nenhuma dificuldade. Bom, gente, ela já está bem sovada. Tá o mais lisa possível, tendo em vista que nós temos as sementes, né? Mas ela tá uma massa, ó, com uma boa elasticidade, tá uma massa bem fácil de trabalhar. Nós vamos agora cortar a massa. Eu vou cortar ela em 4 pedaços, vou fazer 4 pães. Quem prefere fazer um pão bem grande, pode fazer. Quem quiser fazer em 2, fica a critério de cada um. Eu vou fazer 4 pães, ok? Essa forma eu untei levemente com um fiozinho de óleo, mas realmente foi bem pouco. Se vocês forem olhar, ela está praticamente seca. E como ela é de teflon, a tendência é realmente não grudar. Percebam que é um pão realmente bem artesanal. Assim, a gente não está tendo uma preocupação em padronizar ele, porque é para ter essa proposta mais artesanal mesmo. Nosso pão já cresceu, já dobrou de tamanho, vou mostrar para vocês. Olha que bonito, já está o dobro do tamanho que ele estava. E agora a gente vai decorar ele para levar para assar. Vou abrir mais um pouquinho para ele ficar mais bonitinho. A gente faz uns cortezinhos assim, é só para decoração mesmo, tá, pessoal? Não tem nenhum outro motivo. Vou pincelar, eu peguei um ovo inteiro e bati simplesmente com garfo e agora vou pincelar. Que é para depois eu poder decorar com as sementes. Se eu não pincelar, ele não vai grudar, né? Vou misturar, eu deixei um pouquinho, não sei se vocês lembram, eu reservei um pouquinho de cada uma das sementes. Vou misturar bem e vou soltar aqui por cima, é só para decorar mesmo, tá, gente? Eu pré-aqueci o forno, ele tá a 180 graus, eu vou assar por aproximadamente 45 a 50 minutos, tá? Passados 50 minutos, vamos tirar o nosso pão do forno. Agora é a hora difícil de saber se ficou gostoso. Eu acho que sim. Vamos testar. Tá com uma cara ótima aqui.
Olha só. Ele tá bem quente, né, gente? Então ele fica até difícil de cortar. Olha que delícia. Vou colocar uma margarininha. Que deliciosa. E vamos provar. Muito bom.